estamos em uma série, os irmãos estão acompanhando a nossa série, Cópias de Jesus, o caminho para a maturidade. Palavras difíceis, né? Palavras duras. Lembra daquele discurso de Jesus, de João capítulo 6? Quando Jesus dá um discurso difícil, e aí as pessoas começam a se agoniar, as pessoas começam a se torcer e começam a abandonar Jesus. E eles dizem, duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E nós estamos nessa série, difícil de ouvir, esse pirão d'água seco, difícil de engolir, onde a luz de Deus vem sobre nossos corações e expõe muitas coisas. A palavra de Deus, como o salmista diz, que é luz para o nosso caminho, ela vem sobre nós e ela ilumina muitas coisas. E na maioria das vezes, aquilo que ela ilumina são coisas desagradáveis para a gente lidar. Na maioria das vezes, o que a palavra de Deus vem e ilumina são coisas que nós não queremos trazer à tona. Então, o caminho da maturidade é um caminho difícil, é um caminho espinhoso, é um caminho desconfortável, desagradável. Porque aquilo que a gente quer é que fique lá no escuro, na penumbra, aquele ponto fraco, aquele pecado de estimação, aquela brecha no nosso muro, aquela lacuna que há no coração, aquilo que a gente não quer lidar, aquilo que a gente deixa para depois. De repente a gente chega numa reunião como essa e Deus ministra uma palavra que vai exatamente lá na ferida. E é difícil. Deus expõe, não para o pastor. Essa exposição não é para o pastor. Essa exposição que acontece em momentos onde a palavra de Deus é dita não é uma exposição para minha esposa, não é uma exposição para o meu irmão. É uma exposição para mim mesmo, é um espelho. E é duro se olhar no espelho, irmãos. Os irmãos estão entendendo, né? É difícil quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus. Então, o caminho para a maturidade é necessário. Porque a gente não pode continuar comendo papinha de criança, como disse o apóstolo Paulo. A gente precisa crescer. A gente precisa amanhã ser melhor do que a gente foi hoje. A vida cristã não é uma vida estacionada, estagnada, inerte, infrutífera, monótona. A vida cristã é uma vida de progressão, de desenvolvimento, de crescimento, de avanço, de maturação. Quando nós conhecemos Jesus, a gente é como criança, tudo é novo, tudo é difícil, nós não entendemos, não compreendemos, agimos como criança. A nossa percepção é infantil com relação às coisas de Deus, com relação à igreja, mas a gente vai amadurecendo. Um passo de cada vez, culto após culto, conversa após conversa, aconselhamento após aconselhamento, oração após oração, leitura após leitura. A gente vai crescendo, vamos amadurecendo, independente da idade, seja um adolescente, um adulto, alguém mais ancião, todos nós na carreira cristã estamos nesse processo, um processo de crescimento, um processo de amadurecimento e um processo que vai até ou a volta de Jesus ou o nosso encontro com Ele após a morte. Então, é um caminho difícil, é um caminho desconfortável, na maioria das vezes, não é mamão com açúcar. O caminho para a maturidade não é um caminho de massagem de ego. O caminho para a maturidade, um púlpito, uma igreja, uma liderança, um pregador, um discípulo que lida com a palavra de Deus, não é massagem de ego, não é elogio, não é sobre isso. O evangelho não é sobre isso. O caminho cristão é um caminho de verdade, de durezas, de realidades. Então, não fica bravo comigo. Não fica pensando assim, esse cara vem lá do Rincão, da terra do Marisco, vem para cá, para minha cidade, para me insultar. Não sou eu, irmãos, é a palavra de Deus. Eu prometo a vocês que eu não vou dizer nada que seja meu. Tudo que eu direi é o que está escrito, é o que a Escritura diz. Mas abra o seu coração essa noite. Não olha para mim, não olha para o pastor. Olhe para o que Jesus vai dizer aos nossos corações essa noite. Se renda. Baixe a guarda. Esse é um ótimo primeiro passo para a gente entrar na palavra agora. Baixa a guarda. Sabe?
se desarme, se abra ao que Deus tem para ti essa noite. Quem sabe o Senhor vai ministrar tua vida pessoal, tua mente, teu coração, teu casamento. Eu não sei aonde o Senhor quer tratar essa noite, mas se abra ao Senhor, se renda ao Senhor. Nós cantamos a primeira canção aqui, algo como eu não tenho forças. Eu esqueci a expressão bem certinho, mas me ajuda os irmãos que cantaram. Nossa força nada faz. E não faz mesmo. Ao contrário, quando a gente tenta fazer, a gente anda para trás. Então se renda essa noite. Deixa Deus falar contigo. Seja ensinável. Uma cópia de Jesus, um discípulo de Jesus é alguém que é ensinável. Um discípulo de Jesus não é alguém orgulhoso, teimoso. Um discípulo de Jesus é alguém que é aconselhável, ensinável. É alguém que diz, ok, eu estou errado, eu posso estar errado. Amém, pastor. Amém, pregador. Amém, Deus. Eu ouço, eu recebo, eu aceito e eu me deixo ser moldado pela verdade do Senhor. Amém? Então acredite, Deus vai falar muito poderosamente essa noite ao nosso coração. O caminho para a verdadeira felicidade. Eu acho que até o pastor Paulo já passou por uma série em Mateus capítulo 5, se eu não me engano. Mas a gente, enquanto cristão, a gente tem uma longa jornada e a gente vai muitas vezes ainda lidar com esse texto de Mateus capítulo 5. Eu já preguei em outras oportunidades, já ouvi pregações em outras oportunidades, já li alguns livros sobre o assunto e a gente vai sempre bater nas mesmas teclas. E afinal de contas, Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, 5, 6 e 7 de Mateus, se nós tivéssemos só Mateus 5, 6 e 7, a gente não precisaria de mais nada. Nós já teríamos uma missão para o resto da vida. Se nós só tivéssemos que nos enquadrar e nos ajustar a Mateus 5, 6 e 7, a gente já estava lascado. A gente já tinha uma missão, para o resto da vida. Então, apesar de os irmãos, quem sabe, já recentemente ou não terem lidado com esse texto, vamos abrir juntos Mateus capítulo 5. Vamos ler sobre as bem-aventuranças, o caminho para a verdadeira felicidade. O que Jesus fala sobre felicidade? Qual o conceito de Jesus de felicidade? De realização, de plenitude. Isso é muito importante. Porque o nosso mundo hoje diz muitas coisas, existem muitas vozes. Redes sociais, televisão, existem muitas vozes tentando conceituar felicidade. Existem muitas vozes tentando inculcar nas pessoas o que é felicidade. E a consequência disso é que as pessoas correm desesperadamente, batem em portas aqui e lá, desesperam-se, gastam energia, perdem várias coisas em busca da felicidade, baseadas naquilo que essas vozes ecoam, conceituam sobre felicidade. Mas a pergunta, ou o assunto hoje aqui, baseado no que Jesus diz. O que é felicidade? E o reino de Deus é paradoxal. O reino de Deus é louco, irmãos. O reino de Deus é aquela pegada de chamar as coisas que são loucas para confundir as que são sábias. Então a gente vai ver Jesus ensinando algo aqui que não bate. Se analisarmos isso aqui com a lógica, não bate. A psicologia nua e crua não faz sentido. Mas o reino de Deus se explica com a fé. O reino de Deus definitivamente. O reino de Deus é avesso, é ao contrário. Lembra daquele desenho, daquela série The Chosen? Todos os peixinhos andando para uma direção, mas lá no meio de todo aquele peixinho tem um peixinho na contramão. É o reino de Deus. O reino de Deus é atravessado. Os conceitos do reino de Deus são diferentes. Os conceitos do reino de Deus são completamente diferentes. Eu não diria diferentes, eu diria completamente diferentes. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos começar? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou.
E aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Imagina Jesus sentado, com uma multidão ao seu redor, e Jesus começar a falar assim: bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que é ser feliz? O que é felicidade? Você é feliz? É uma pergunta que eu me deparei um dia, e eu confesso que eu fiquei confuso, assim, eu não sabia a resposta. O que é felicidade? O que é ser feliz? Se eu fizesse uma pergunta sem ler esse texto e sem mencionar tudo que eu disse até aqui, se eu começasse dizendo assim: pense em uma pessoa bem-sucedida. Se eu não tivesse introduzido tudo que eu falei até aqui e eu dissesse: irmãos, pense em alguém bem-sucedido. Pense em alguém de bem com a vida. Pense em alguém que tá no topo, alguém que vive uma vida boa. Pense em alguém que está vivendo o auge da vida. Em quem os irmãos pensariam? Um grande empresário, talvez alguém que encontrou o auge nos seus estudos, nos seus investimentos, alguém com um bom trabalho, uma boa casa, um bom carro, filhos bem cuidados, bem criados, ou bem casados, netos. Esse é o conceito de felicidade que é falso. Esse é o conceito de sucesso, de alguém bem-sucedido, que não é o conceito bíblico. Quando o mundo ensina isso, e o mundo nos ataca com várias mensagens, para que a gente aceite esse conceito de que felicidade é dinheiro, felicidade é conforto, felicidade é bem-estar, felicidade é chegar onde eu planejei chegar, felicidade é um bom casamento, ter filhos, enfim. Esse é o conceito comum de felicidade, de plenitude, de uma vida plena. Aliás, esse é o conceito de felicidade daquele homem na parábola que Jesus disse: os meus negócios estão indo de vento em popa. Ele demoliu o celeiro, construiu celeiros maiores, encheu os seus celeiros de todo o seu produto da colheita, chegou na área da casa dele, da mansão dele, deitou na rede dele e disse: come, bebe, folga minha alma. E uma voz disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. De quem vai ser? Uau! Eu confesso aos irmãos que eu sinto um temor de Deus muito grande agora aqui nessa noite. É o que o mundo quer que a gente aceite. O mundo quer que a gente baixe a cabeça e corra atrás dessa verdade, dessa realidade. O mundo quer. O mundo aqui não são as pessoas. O mundo é o sistema anti-Deus. Tudo que é anti-Deus, tudo que peleja contra Deus, ele quer que nós gastemos a nossa energia, o nosso fôlego, a nossa saúde, o nosso tempo na busca por essa coisa falsa, passageira, circunstancial. A felicidade que é mentirosa. A felicidade que quando tu acha que a felicidade vai estar lá, tu vai chegar lá e ela não vai estar lá. E nós temos ao nosso redor um mundo, uma sociedade
de milhares de pessoas. Algumas chegaram lá e descobriram que a felicidade não estava lá. Outras estão cansadas, desesperadas para chegar lá. E quando chegarem lá, descobrirão, se frustrarão que a felicidade não está lá. Porque estão baseando a sua busca no que é falso, no que é mentiroso. Mas Jesus nos ensina aqui o que é felicidade. E é avesso. Se nós só lêssemos aqui, já seria chocante, só em ler, sem entrar em detalhes. E essa busca pela felicidade não escolhe idade, não escolhe religião, não escolhe classe social. E esse é um dilema, Jesus já sabia aqui. Jesus sabia que esse não era um dilema só daquela época, esse seria um dilema futuro, a humanidade lidaria em toda a sua existência por essa busca aqui. A busca pela realização, a busca pela plenitude, pela felicidade. Milhares de pessoas desgastadas, pessoas que tiram suas próprias vidas em busca da felicidade. Jesus estava dizendo: vocês querem saber o que é realmente ser feliz? Preparem-se. Jesus está dizendo hoje para Treviso aqui. Querem saber o que é felicidade de verdade? Porque o padrão do reino de Deus é completamente diferente do mundo. Então se prepare. Mas algumas considerações importantes nesse texto. Primeiro, essas características aqui de Mateus 5 não são qualidades ou características produzidas pela força humana. Isso aqui é crucial nós entendermos. Esse modelo de vida, esse padrão de vida, que é o padrão do discípulo de Jesus, que é o padrão daquele que acessou o reino de Deus, essas características não são características produzidas pela força humana. Sozinho não dá. Isso precisa estar definitivamente certo nas nossas mentes, nos nossos corações. Porque se isso não estiver definido, a gente vai se frustrar, a gente vai tropeçar, a gente vai desanimar. Porque a gente vai olhar para esse texto e vai ver que o padrão é muito alto. A gente vai ver um padrão muito alto e nós não conseguiremos alcançar esse padrão com as próprias forças, com a força do braço. Sabe, a nossa moralidade não fará com que alcancemos isso aqui. Esse modelo de vida é um modelo de vida, é uma característica, é um fruto que só o Espírito de Deus produz no ser humano. Não é estar nos cultos, não é a roupa que eu visto, não é a Bíblia que eu carrego, não é o tamanho do dízimo que eu dou, não é o número de atividades que eu tenho na igreja, o tamanho da minha oferta, da minha esmola, não é. Isso aqui é algo produzido única e exclusivamente pelo Espírito de Deus. É a lição número 1. A gente não pode perder isso de vista, por vários motivos. Para não tropeçar, para não desanimar, para não se achar, para não se vangloriar. Então a gente precisa entender de novo, que eu esqueci de novo a canção, as nossas forças não servem para nada. E aí quando a gente se rende, quando a gente se desarma, quando a gente realmente entende isso, a gente começa a caminhar. E Jesus começa a dizer, versículo 1, ele viu as multidões, subiu no monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui é a diferença entre multidão e discípulo. Porque esse discurso do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus não é um discurso genérico. Não é um discurso, Jesus não está falando ao vento. A diferença entre multidão e discípulo, porque Jesus, onde Jesus ia, a multidão acompanhava Jesus. Mas a multidão não era sinônimo de discípulo de Jesus. E os irmãos que já leram exaustivamente Mateus, Marcos, Lucas e João, percebem isso. Porque as multidões seguiam Jesus, porque onde Jesus ia acontecia o quê? Milagres.
O sobrenatural se manifestava. Então imagina essas pessoas aqui, Jerusalém sendo escrava de Roma, Roma assolando Jerusalém, altíssimos impostos, a fome assolava, a medicina não era como a nossa, qualquer doença matava, qualquer impossibilidade física de doença lesionava as pessoas, impossibilitava as pessoas, e aí aparece alguém que quando ele chega, essas coisas sobrenaturais se manifestam. Imagina que em Treviso eu abri uma igreja aqui na frente, eu abri, enfim, uma porta aqui na frente, onde o paralítico entra de cadeira de roda e sai andando. O cego entra e sai vendo. O surdo entra e sai ouvindo. A gente vai querer dar uma passadinha lá para dar uma olhada. O curioso era o que acontecia com Jesus. Onde Jesus passava, essas coisas aconteciam. Era aos montões. Jesus curava, Jesus libertava. Se nós fôssemos aqui citar, para empolgar vocês e para afirmar isso que eu estou falando, são inúmeros milagres, os mais extraordinários possíveis. A expulsão de demônios, os cegos, os surdos, os mortos. Então imagina as pessoas querendo ver isso. Só que o texto diz que a multidão cercou Jesus, mas quem se aproximou foram os discípulos. Então a multidão são os curiosos. São aqueles que estão ao redor do que acontece, não é por causa de Jesus. Como acontecia, inclusive João 6, como eu citei, as pessoas estavam seguindo Jesus por causa do pão. Porque Jesus multiplicava o pão, porque Jesus saciava a fome, e a fome assolava esse povo aqui nessa época. Então se tem alguém que pega 5 pães e alimenta mais de 5.000 pessoas, eu quero estar lá. Eu vou levar os meus filhos, eu vou levar minha família, porque eu não tenho pão. Se esse cara passa e faz os paralíticos levantar, então os paralíticos querem estar lá. Essa é a multidão. A multidão é aqueles que perguntam assim: o que é que o Senhor pode fazer por mim? A multidão são aqueles que chegam em uma reunião como essa, e o que eles perguntam é: o que é que esse Jesus pode fazer por mim? O que é que eu posso gozar desse poder desse Jesus? O que é que essa igreja pode oferecer para mim? Qual será o meu lucro? Qual será a minha vantagem nesse processo? Hein, pregador? Está falando tudo isso aí? Então vem lá, me diz aí, o que é que esse Jesus, esse Deus, o que é que fazer parte dessa comunidade vai me trazer de vantagem, de lucro? Qual é a vantagem? Essa é a pergunta que a multidão faz, que o curioso faz, que o interesseiro faz. Mas depois que Jesus senta, se aproximam dele os discípulos. Discípulo é diferente. Discípulo é íntimo. Discípulo tem relacionamento. Discípulo está perto. Discípulo está junto quando o mestre acorda. Discípulo está junto quando o mestre vai dormir. Discípulo tem relação com intimidade, com comunhão, com amizade. E a pergunta do discípulo não é a pergunta da multidão. A pergunta do discípulo é: Senhor, como é que eu faço para ser igual ao Senhor? É outra pegada. O discípulo não está interessado no que Jesus tem para dar, no que Jesus tem para fazer. O discípulo está interessado em dizer: Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Como é que eu faço para ser assim como o Senhor é? Como é que eu faço para ter esse coração? Como é que eu faço para olhar as pessoas, para olhar o mundo, para olhar a realidade e ter essa percepção? Essa é a pergunta do discípulo. Então a gente já começa por aí. Quem eu sou essa noite? Quem vocês são essa noite? De novo, não fique bravo comigo. Quem você é essa noite? Quem você tem sido aqui na comunidade? Multidão? E aí, pastor Paulo, o que tem para mim hoje? E aí, pastor Paulo, qual é a campanha do mês? E aí, a minha empresa ainda não bombou, eu estou dizimando, mas as portas ainda não se abriram. E aí, liderança, e aí? Isso é multidão. Mas o discípulo diz: Senhor, como que eu faço para ser como o Senhor é? Como que eu faço? Senhor, muda quem eu sou, porque não é sobre fazer.
é sobre ser. E aí, irmãos, é da água para o vinho, é outra coisa. É outra percepção, é outro alvo, é outra visada. E diz que Jesus viu as multidões, ele se assentou, os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los. Aí é outro calcanhar de Aquiles dos cristãos hoje, das igrejas hoje. As igrejas não querem ensinamento, não querem ouvir, não querem aprender. As igrejas não querem um pregador, ou um pastor, ou uma liderança, ou um púlpito que ensine. As pessoas querem um milagre. As pessoas querem ver os anjos, querem ver a bola de fogo, querem ver as portas se abrindo, querem ver o negócio bombar, o negócio acontecer. As pessoas não querem sentar e ouvir o que Jesus tem para falar. E o texto começa assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobreza aqui, obviamente, não é dinheiro. Ter ou não ter dinheiro não dá acesso ao reino de Deus. A pobreza aqui, a palavra pobre aqui no original, os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra pobre aqui no original tem relação com mendigo, com quem não tem nada. Jesus, eu acredito que Jesus, ele não organizou as bem-aventuranças por acaso. Eu acredito que Jesus falou e fez cada coisa no seu lugar, no seu tempo, com essa organização, porque ele tinha um propósito. Jesus não jogava palavras ao vento. E eu penso, inclusive existe um livro do pastor Martin Lloyd-Jones sobre as bem-aventuranças, e o pastor ensina que Jesus não, por acaso, ele começa as bem-aventuranças com essa bem-aventurança, já intencionalmente, porque essa bem-aventurança é o acesso ao reino de Deus. Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, aquele que é mendigo, aquele que não tem nada. Aquele que reconhece que não tem nada. Porque já percebeu como aquelas pessoas que ainda acham que tem, elas não conseguem acessar o evangelho. Enquanto o ser humano acha que ele pode, que ele tem, enquanto o ser humano ainda reconhece autossuficiência, enquanto o ser humano ainda é independente, ele ainda não entendeu. A porta de acesso para o reino de Deus é a falência, é a pobreza, é a sinceridade, é a humilhação. Bem-aventurados aqueles que entenderam, os irmãos sabem, mais do que felizes é a palavra bem-aventurados. Felizes, mais do que felizes. E algumas traduções, abençoados, são os pobres de espírito, aqueles que são mendigos. Como o reino de Deus é atravessado em um mundo onde tudo ao nosso redor, tudo que é pintado, tudo que é gravado, tudo que é dito, tudo que é ensinado, nos ensina a sermos independentes, a sermos dono do próprio nariz, a termos os próprios recursos, a sermos dono do nosso futuro. De repente Jesus diz: não. O reino de Deus é daquele que é pobre. O reino de Deus é daquele que é mendigo. O reino de Deus é daquele que não tem nada. O reino de Deus é daquele que se apresenta de mãos vazias. Isso tem uma linguagem de dependência de Deus. E Jesus continua: bem-aventurados os que choram. Feliz ou felizes os que choram. Dá para entender isso? Que lógica tem isso? Eu lembrei quando Paulo disse: eu me alegrarei nas minhas fraquezas. Como assim? Como assim? Felizes são os que choram. Como assim felicidade em chorar? O reino de Deus é paradoxal. Ele é diferente, ele é atravessado. Quando Paulo diz: muito mais me alegrarei nas minhas fraquezas. Então imagina uma fraqueza aí, tua. Imagina um ponto fraco teu. Imagina algo que tu não consegue. Imagina algo que, não dá, ainda não consegui. E aí a Escritura ensina, então é aí que tu vai se alegrar. Porque é aí, diz Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando tu diz assim: eu não consigo sozinho.
Aí o poder de Deus se aperfeiçoa e acontece porque Deus mostra que quem fez foi Ele, não foi eu. Bem-aventurados os que choram. E é um chorar que tem relação com o pecado e os efeitos da queda. É um chorar, de novo, é como se fosse uma sequência. Aqueles que são pobres, aqueles que reconheceram sua falência, aqueles que reconheceram a sua dependência de Deus, acessam o reino de Deus e agora eles choram, porque eles entenderam o poder do pecado, a consequência do pecado, e eles entendem a consequência da queda e eles choram. Eles olham as injustiças, eles olham ao redor a opressão, a violência, o abandono, a miséria, e eles choram. São aqueles que têm sensibilidade. Felizes são os que choram. Felizes são aqueles que conseguem entender, aqueles que conseguem ver os efeitos do pecado em si mesmo. E o pecado ainda exerce influências em nós, amém? Fomos regenerados, fomos feitos filhos de Deus, mas nós ainda lidamos com as consequências do pecado. Nós ainda lidamos com as guerras contra o pecado. E quando nós olhamos para isso tudo, nós choramos, porque nós não queremos ser assim. E é quando nós choramos, olhando para essa realidade, que a Bíblia diz, bem-aventurado. Você ainda chora pelo seu pecado? Ou já se acostumou com ele? Quando foi a última vez que você se entristeceu sinceramente pelo que está errado em seu coração? Você ainda se sensibiliza com o sofrimento do mundo, com as consequências do pecado no mundo? Ou a notícia virou um ruído nos seus ouvidos? Bem-aventurados os que choram. E o texto continua, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma sociedade que diz que nós temos que fazer valer o nosso direito. Uma sociedade que forma valentões, brigões, no sentido de que, não, o que é meu é meu. O que é meu direito é meu direito. Eu garanto os meus direitos. Eu garanto o que é meu. Na contramão vem Jesus dizer, bem-aventurados os mansos. E ser manso, irmãos, não é não ter opinião. Ser manso não é aceitar tudo calado. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é se anular. Ser manso é abrir mão do controle das coisas. Olha só que paradoxo, olha que loucura. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que abrem mão do controle das coisas, aqueles que entregam a Deus as coisas, porque eles vão herdar a terra. Numa cultura onde nós somos ensinados a gente guerrear, a gente fazer valer, a gente conquistar, a gente produzir os meios necessários. Numa sociedade, numa cultura que ensina vingança, numa sociedade que ensina força. Vou fazer valer o meu direito, vou me vingar, o que é meu é meu. Jesus chega e diz, bem-aventurados aqueles que abrem mão do controle, porque herdarão a terra. Felizes são os que abrem mão, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui Jesus usa propositalmente as duas maiores necessidades do ser humano, a fome e a sede. Não dá para sobreviver sem comida e sem água. E Jesus está dizendo, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, bem-aventurados aqueles que as suas maiores necessidades são a sede pela justiça, a fome pela justiça. As necessidades básicas do ser humano. A justiça aqui nesse contexto não tem uma relação só jurídica. A justiça aqui tem relação com santidade pessoal e com o desejo de que o mundo reflita o que Deus é. Então, bem-aventurado, mais do que feliz, é aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que almejam, que têm fome pela santidade pessoal.
aqueles que querem melhorar, aqueles que são incansáveis na busca por melhorar, por ser mais santo, por agradar mais a Deus. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Feliz é aquele que olha para o mundo e deseja que o mundo reflita a glória de Deus. Isso é fome por justiça. Isso é sede pela justiça de Deus. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso não é ser ingênuo. Ser misericordioso não é ser permissivo. Não é fazer que não vê. Ser misericordioso é, além da frieza e da indiferença desse mundo, ser misericordioso é praticar compaixão. E aqui eu diria que é um calcanhar de Aquiles do povo crente. Qual é a nossa reação quando alguém cai? Qual é o nosso primeiro impulso quando alguém cai? Quando alguém se machuca na fé? Quando alguém trai? Quando alguém erra? Quando alguém escandaliza? Qual é o nosso primeiro impulso? Condenação? Julgamento? Crítica? Eu costumo dizer, e é uma ironia, seria engraçado se não fosse triste, mas eu falo por mim, que muitas vezes a gente está com as pedras na mão. Lembra daquele relato de Mateus, quando aquela mulher adúltera é pega em flagrante adultério, e ela é colocada no meio das pessoas, e os religiosos chegam para Jesus e dizem: mestre, ela foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que ela merece a morte por apedrejamento. E as pessoas com as pedras nas mãos excitadas, empolgadas, é hoje que o sangue vai escorrer, é hoje que a execução vai acontecer. E muitas vezes isso é muito real na igreja, irmãos. Isso é muito real. O pecado se manifesta, a queda acontece, o erro acontece, e nós já tomamos as pedras nas mãos, já excitados, empolgados, ansiosos, esperando alguém dizer: atire a pedra, começa. Ao contrário do que Jesus ensina. Quem não tem pecado, vai lá, atira a primeira pedra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui é um pouquinho mais complexo. Aqui é um pouquinho mais profundo. Quando Jesus fala de coração, Jesus não está falando só de emoções e sentimentos. O coração na Escritura é o centro da vida humana. O coração na Escritura é o que governa os desejos, as decisões, os pensamentos, as atitudes. Quando Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, irmãos, o buraco é mais embaixo. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E existe um mecanismo de transformação que é muito real e muito atual hoje no cenário evangélico, que é um meio de transformação legalista, onde a mudança começa de fora para dentro. As pessoas são convidadas a mudar por fora. As pessoas mudam seus hábitos, as pessoas mudam sua roupa, as pessoas mudam o lugar onde elas frequentam, as pessoas redirecionam seu dinheiro, elas mudam por fora. Mas o desafio do Evangelho é o contrário, é a transformação que vem de dentro, da essência, do coração. No capítulo 15 de Mateus, eu sempre digo, é um dos textos mais assustadores da Escritura, preocupante. Os fariseus chegam para Jesus e dizem: mestre, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Uau! Eles estão violando a tradição e eles estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus diz assim: hipócritas, bem que Isaías profetizou sobre vocês.
Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Em vão me adoram. Aleluia. Jesus diz: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E hoje o legalismo tenta impor regras humanas, força as pessoas a honrar a Deus com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. E Jesus disse: em vão me adoram. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus tem relação com percepção, com acessar, com se relacionar. Não se trata de perfeição. Óbvio que não. Não se trata sobre nunca falhar, sobre nunca errar. Se trata sobre viver em sinceridade. Se trata sobre viver sem máscaras, sem fingimento. Sabe? O legalismo falso, mentiroso, onde as pessoas, e muitas vezes nós, irmãos, sabe? É nós. É com a gente que Deus está falando hoje. Não é com a Igreja Assembleia de Deus, não é com a Igreja Presbiteriana, não é com a Igreja Universal, é com a gente. Coração, as fontes da vida. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O mundo hoje é polarizado, né? É todo mundo para lá ou todo mundo para cá. É direita ou é esquerda. É Lula ou é Bolsonaro. É Trump ou é Israel ou é Palestina. É uma loucura. É todo mundo para lá ou todo mundo para cá. É divisão, é hostilidade. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Não se trata de evitar conflitos. Não se trata de fingir que está tudo bem. Pacificador não é ser omisso. Pacificador não é ser passivo. Pacificador não é ser conivente. Pacificador tem relação com aqueles que experimentaram a reconciliação com Deus e agora são instrumentos da reconciliação horizontal. Os irmãos entenderam? O pacificador é aquele que gozou da reconciliação com Deus e agora é um instrumento através do qual Deus ministra a reconciliação horizontal. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus, disse Jesus. Isso tem relação com identidade, com semelhança. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos. É uma loucura atrás da outra. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes são vocês quando por minha causa vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande o galardão, a recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes da gente. O encerramento desse trecho aqui é um choque de realidade. Vocês serão felizes, considerem-se felizes quando vocês forem perseguidos. O reino de Deus, a perseguição não é sinal de derrota. No reino de Deus, a perseguição é um selo de autenticidade. Significa que realmente eu tenho uma vida de discípulo de Jesus.
Se o mundo me rejeita por causa de Cristo, é porque, de fato, eu pertenço ao reino de Cristo. Lembra de Atos 5, quando os apóstolos foram presos? A igreja crescia, se multiplicava, e era uma loucura. A Bíblia diz no capítulo 5 de Atos que Deus acrescentava os que haveriam de ser salvos, e eles cresciam. E os religiosos se enfureceram. Os religiosos, não era Roma. Não era Roma. Não era o imperador romano, não era o soldado romano. Eram os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, o sumo sacerdote. Eles se enfureceram, prenderam os apóstolos. Deixa eu folhear até Atos capítulo 5. Prenderam os apóstolos, levaram eles para o sinédrio, para o conselho, e debateram. Gamaliel falou e tal. Então vamos fazer o seguinte. Versículo 40 do capítulo 5 de Atos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. O chicote pegou. E eles ordenaram que não falassem mais em nome de Jesus. E os soltaram. Versículo 41. Olha a loucura. E eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Os caras tinham acabado de apanhar de chicote. E os caras saíram felizes, um olhando para o outro. Cara, nós sofremos por amor de Jesus. Foi por Jesus que a gente apanhou. Eles estão perseguindo a gente por causa de Jesus. E aí o versículo 42, depois de apanhar, depois de ser ameaçado, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Eita, vida louca. O reino de Deus é avesso, é atravessado. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa de Jesus. Não é perseguido porque foi imprudente, porque errou. Não é ser perseguido porque comprou e não pagou. Não é ser perseguido porque agiu com ódio, porque agiu com aspereza. Não. Jesus disse: quando mentindo disserem todo mal contra vós. Entendeu, irmãos? Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa no céu. Então vamos lá. A lista, para eu terminar. A lista dos felizes, segundo Jesus. Os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os famintos por justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Não é sobre perfeição instantânea. Não é um botão que a gente aperta e transforma tudo. É sobre um coração disposto a ser moldado pelo Espírito Santo. Esse é o caminho para a felicidade. Ser moldado, ser ensinável, ser ajustável, conforme a ação do Espírito Santo de Deus em nós. E para eu terminar, eu quero dar 3 passos práticos. Primeiro, reflita com sinceridade onde você tem buscado a sua felicidade. Vou repetir. Reflita com sinceridade onde você tem buscado a sua felicidade. Número 2, ore e examine quais áreas do caráter do reino de Deus ainda precisam ser moldadas em você. Eu já fiz essa reflexão enquanto estudava o sermão, enquanto orava sobre o sermão, enquanto me organizava para vir aqui falar aos irmãos. Eu já passei poucas e boas. Ore e examine quais áreas das bem-aventuranças você ainda precisa ser moldado pelo Espírito Santo. E número 3, submeta-se aos meios de graça. Esteja em leitura bíblica, esteja em oração, esteja nos cultos, esteja nas ceias, esteja vivendo em comunidade, seja aconselhado, obedeça,
seja ensinável, seja humilde. E Deus, dia após dia, passo após passo, vai santificar as nossas vidas. E como diz a Escritura, a luz do justo é como o sol. Ela nasce e vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então não é do dia para a noite, não é de domingo para domingo. É uma vida de luta, de submissão, de rendição. E Deus transformará as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Se os irmãos puderem ficar em pé comigo. Perdoa a minha voz, irmãos. Praticamente acabou a minha voz agora. Difícil, constrangedor, desafiador, mas bíblico. Jesus disse essas palavras. Jesus ensinou isso aqui. Imagina o choque para aquelas pessoas ouvindo isso aqui. É o choque que acontece para o mundo hoje. O mundo correndo atrás da máquina. O mundo correndo atrás do dinheiro. Aqui, meus olhos, deixa eu falar para vocês. Não é pecado, né? Óbvio, a gente é inteligente para saber que estudar é legal. Se preparar para o mercado de trabalho é legal, é necessário. A gente não precisa estacionar na vida. Só que a gente precisa estar ciente de que a nossa realização não está baseado nessas coisas. O mundo corre desesperado, atrás de dinheiro, atrás de beleza física, sabe? A gente está vendo hoje uma loucura. A estética, o dinheiro, o Instagram, a aparência, as pessoas querendo mostrar uma felicidade que é falsa, que é mentirosa. Pessoas com dinheiro, pessoas de bem, vivendo em depressão, tristes, presas, escravizadas. A vida não faz sentido, e não faz mesmo. O vazio que existe dentro de todo ser humano, todo ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio não é preenchido com dinheiro, com marido, com mulher, com sexo, com droga, com trabalho, com viagem. Esse vazio só é preenchido por Deus. Pela presença de Deus. É lá que está a felicidade. É lá que está a felicidade. Vamos orar juntos? Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, pela tua misericórdia. O Senhor sonda o nosso coração e nós não queremos esconder nada do Senhor. Nós não ousaríamos, Senhor, fingir alguma coisa diante do Senhor essa noite. A tua palavra foi luz para o nosso coração, foi luz para a nossa vida. E o Senhor expôs a cada um de nós a brecha no nosso muro. O Senhor expôs a cada um de nós os nossos pecados, as nossas faltas, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos melhorar. E eu te peço agora, Pai, que a tua palavra seja uma semente que caia em terra fértil essa noite. Que o nosso coração seja terra fértil. Que a nossa segunda-feira comece sendo moldada pela tua palavra. Que não seja só um sermão, que não seja só um discurso, que não sejam só palavras, mas que o teu Espírito trabalhe de forma sobrenatural em nós, para que sejamos mais parecidos com o Senhor, para que sejamos discípulos de verdade, para que possamos gozar da felicidade real e verdadeira, que é ser como o Senhor é, que é servir ao Senhor e viver em santidade. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos.